Olá, esse é o Projeto Salvação. Essa jovem aqui chama-se Radassa. É o bebê que Deus me deu aqui na minha velhice. A Radassa quer dizer Esther, na língua portuguesa. Radassa é Esther, Radassa na língua hebraica. Essa lindeza aqui, ó, que Deus me deu. De alegrar-me na velhice. Eu fiquei casado 43 anos, fiquei viúvo, casei com a viúva e hoje nós temos esse bebê lindo aqui. E meus primeiros filhos, os criei estudando, fazendo 2 faculdades, uma luta, uma pobreza muito grande, fusquinha, passava fome para estudar. E hoje eu tenho a oportunidade de curtir esse bebê aqui. Eu tenho certeza que ela será a sucessora do meu trabalho, do meu ministério diante de Deus de evangelismo. Joga beijo lá, joga beijo. Joga beijo, joga. Quer dar beijo? Não quer não. Meu amigo, meu irmão, nós estamos falando sobre família. E como tal, eu quero compartilhar com você na carta aos Efésios, no capítulo número 5, que diz assim, versículo 20, conversem entre si a respeito do Senhor, citando salmos, hinos, entoando cantos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Sempre dei graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Honra a Cristo pela submissão uns aos outros. Vocês, esposas, devem ser submissas à orientação de seus maridos, do mesmo modo como se submeteu o Senhor. Porque o marido lidera a esposa da mesma maneira como Cristo lidera o seu corpo, que é a igreja, do qual ele é o Salvador. Portanto, vocês, esposas, devem atentar de bom grado para a orientação de seus maridos em tudo, tal como a igreja segue a direção de Cristo. E vós, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando se entregou a ela, para fazê-la santa, purificada pelo lavar da água mediante a palavra, a fim de que ele pudesse apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem uma única mancha, ou ruga, ou qualquer outro defeito, mas sim santa e sem nenhuma imperfeição. E assim que os maridos devem tratar suas esposas, amando-as com seus próprios corpos, como a seus próprios corpos. Ninguém jamais odiou o seu corpo, mas cuida dele com todo o amor, tal como Cristo cuidou do seu corpo, a igreja, da qual nós todos somos membros. Por essa razão, o homem deve deixar seu pai, sua mãe, a fim que possa estar perfeitamente unido à esposa. E os dois se tornarão uma só carne. Eu sei que isto é um mistério, porém é uma ilustração de Cristo e a igreja. Portanto, eu torno a dizer, um homem deve amar a sua esposa como a si próprio, e a esposa deve respeitar o marido. Meu amigo, meu irmão, nós estamos falando de família. Então, o texto aqui no Novo Testamento que fala sobre família, Efésios, capítulo 5, versículo 20 ao 33. Então, nós falamos já, esses dias, sobre famílias. Falamos sobre a família de Noé, sobre a família de Abraão, sobre a família de Isaac. E temos visto a dificuldade pré-existente na família. Elas sempre vão existir. Entretanto, nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder
essa guerra. Nós podemos até perder batalhas. Exemplo, Noé foi o maior evangelista da história da humanidade. Conseguiu salvar toda a sua família do dilúvio. Noé, para a sua época, um homem de Deus, um homem justo, ao fazer uma arca no pináculo de uma montanha, considerado um louco para o mundo. Às vezes, nós temos que nos posicionar como loucos para o mundo, loucos no sentido pejorativo, loucos contrariando os princípios do aplicativo, loucos contrariando os princípios das novelas, loucos contrariando os princípios da pedagogia moderna, loucos contrariando os debates dos grandes pensadores da educação, onde a educação preconizada da indisciplina, da falta de correção, é a tônica atual. Enquanto a própria Bíblia diz, quem ama, corrige. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 6 ao versículo de número 12. A correção ao princípio parece desagrado, mas depois produz frutos. Meu amigo, meu irmão, família, fundamento, família, projeto de Deus. E nós às vezes nos esquecemos de dar honra à nossa família. Às vezes nos esquecemos de constituir família. Às vezes nos esquecemos de proteger as famílias. Às vezes nos esquecemos de honrar a família. Eu fico vendo como homem público, no dia a dia, nos congressos, nos seminários, nos debates, rádio, televisão, os programas que existem do governo, que custam milhões, para apagar fogo. Enquanto que isso tudo está certo, devemos mesmo lutar pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos velhos, pelas pessoas humanas, mas nos podemos esquecer da causa que nos leva a isto. Devemos sim lutar a favor dos presidiários, dos encarcerados, mas devemos levantar políticas públicas para combater as causas. Eu sou fazendeiro, uma erva do meu jardim aqui, eu a combato antes dela dar semente. Lá na minha pastagem, eu faço o combate das ervas invasoras do pasto, antes dela dar semente. O que nós vimos no dia de hoje é que todas as políticas públicas estão sendo voltadas para as consequências. Via de regra, não se vê uma política DIC para conter a causa na sua origem. E a desgraça da humanidade, a desgraça da juventude, isso rende muito dinheiro para muita gente. É como a seca do Nordeste. Quando acabar a seca, muita gente vai perder fortunas. Nós precisamos, então, ver a causa. A causa está no lar, está na família. O pai de família tem que ser respeitado pelas políticas públicas. A mãe de família tem que ser respeitada pelas políticas públicas. O homem de bem tem que ser honrado nesse país. Via de regra, não é isso que nós vimos diuturnamente. Gastam-se fortunas para combate às drogas, mas gasta-se, investe-se muito pouco nas famílias. As famílias têm direito
a habitação, a segurança, a educação, a emprego e renda e a saúde. São 5 direitos essenciais do cidadão na Constituição brasileira. Então, voltando lá a nosso princípio bíblico, Davi foi um rei que ganhou todas as batalhas, mas Davi foi um soldado derrotado dentro de casa. A família de Davi foi uma família de sofrimento. Davi foi um mau pai, foi um excelente homem público. Noé foi um homem, o maior evangelista, salvou a sua família. Veio o dilúvio e Noé e sua família foram os que salvaram. Abraão, o pai da fé, mas foi vulnerável quando aceitou o conselho da sua concubina Agar para coabitar com Agar e ter um filho que tomou o nome de Ismael, porque Sara não acreditava que, tendo perdido os costumes da mulher, com 90 anos, não fecundasse mais um filho. E Sara foi envergonhada. Deus a deu Isaque, o filho da promessa. Mas, em nascendo Isaque, a casa de Abraão foi uma casa vulnerável, porque havia competição entre Agar e Sara, entre Ismael e Isaque. A casa de Isaque foi uma casa em sofrimento, porque Isaque tinha preferência por um filho chamado Esaú. Ele era gêmeo de Jacó. E Rebeca tinha preferência por Jacó. Um pai e uma mãe não podem ter preferência para filho nenhum. Então os filhos com a mesma postura. Bem, aí veio os filhos de Jacó, né? Uma verdadeira desorganização. Porque Jacó era um homem que tinha muitas mulheres. Deus criou o homem para ter uma única mulher. Então os filhos de Jacó eram igual gato e cachorro. Jacó tinha preferência por José, que era o filho da sua velhice. Os outros irmãos tinham ódio de José, por causa da preferência que Jacó tinha por José. Venderam José como escravo. Então, meu amigo, meu irmão, o que eu faço para você essa panorâmica? Você tem que ter na sua casa um tratamento igualitário a seus filhos. Você nunca deve comparar um filho com outro. Nunca deve comparar o seu filho com o filho de alguém. O seu filho tem características próprias e definidas. E como está, tem que ser respeitado. Não adianta amanhã você levar o seu filho para uma casa de recuperação. É agora. Decola o seu filho. Dê ombro ao seu filho. Ouça os problemas do seu filho. Seja um amigo do seu filho. Faça o seu filho dormir. Escuta com ele a dificuldade dele. É assim que um pai faz. Você, mãe, não seja contra o seu marido no momento que ele está disciplinando o seu filho, ainda que ele esteja errado. Depois você fala, vocês dois a sós, sobre a disciplina errada. Mas no momento da correção, permaneça solidário com o seu marido, ainda que ele esteja errado. Não tire a autoridade do seu marido. Você, marido, não tire a autoridade da sua mulher. Família, baluarte. Família, pedestal. Família, princípio, meio e fim. Um beijo. Sebastião Quintal.